Olá, bom dia nessa linda quinta-feira. Que delícia, né? Tá chegando o final de semana. Gente, eu já falei com vocês que eu leio todos os comentários de todas as meus vídeos, né? Não dá para poder ficar respondendo, mas assim, eu leio todos. E teve um que me chamou a atenção. Inclusive, foi naquele vídeo do MGTOW. E teve um querido amigo nosso aí, né? Eu falo que eu aprendo muito com vocês, né? Ele fez uns comentários que ele citou nomes, assim, pareciam nomes, né? E que no primeiro momento eu falei, será que são grupos também? E aquilo me despertou. E eu copiei as palavras, né? Os nomes que ele tinha usado e fui pesquisar. Para minha surpresa, eu achei, gente, a gente tem muito mais grupos do que MGTOW, né? E aí, esse vídeo de hoje vai ser... Eu vou começar, porque, na verdade, eu vou começar uma sequência agora que eu vou fazer esclarecimentos sobre grupos de pessoas que estão nas redes sociais e que, como a gente tem muita fonte, e as fontes a gente às vezes não sabe qual que é a verdadeira, e eu me deparei com isso, inúmeras fontes e cada uma dizendo uma coisa, eu fui buscando até eu achar uma fonte que eu julguei ser assim, uma fonte que pareceu uma coisa séria, e dali eu fiz essa sequência de vídeos que eu vou abordar vários assuntos, mas que vocês vão verificar que eles, de certa forma, estão interligados, porque um vai explicando e vai desmembrando, desenrolando a história do outro, tá? E hoje, claro, são coisas que eu não decorei, não tem nem como decorar isso, né? Então, assim, eu vou ler, tá? Eu vou ler, e assim, aquilo que tem muita palavra em inglês, e se eu olhar, se eu ver que eu consigo falar, ou se eu falar pronúncias erradas, por gentileza, relevem, porque eu não falo inglês, então, mas eu vou tentar trazer para vocês, porque como eu toquei num assunto que muita gente que assiste esse canal não tem a mínima ideia, também eu não quero deixar uma coisa sem ser bem esclarecida, né? Eu acho que a gente tem que privar pelo bom esclarecimento, né? Então vamos lá, hoje eu vou falar dos grupos sociais. Tem vários, não é só um não, tem vários. Então vamos lá, olha. Nos últimos tempos, né, nos últimos anos, a gente teve muitos atentados, né? Se você pensar bem assim, muitos atentados cometidos por atiradores, por homens que eram atiradores profissionais, né? E isso vem em diversos países. E exatamente por eles conseguirem se organizar, despertou a curiosidade para saber como que isso acontecia e como que a informação se dissipava tão rapidamente ao ponto deles, em curto prazo e com uma eficiência assim, assustadora, eles se organizarem, né, para essas coisas. E aí, foi nessa pesquisa, nesse estudo, foi percebido muito radicalismo,
uma radicalização na internet muito grande, presente nas comunidades e em fóruns virtuais especializados em disseminar, né, o discurso de ódio contra a mulher ou outras minorias. Aqui eles abordaram que é contra a mulher, contra o negro, contra o homoafetivo, né, a lésbica, né, o travesti, o transexual. Então, aqui teve de tudo, de todos, o nerd. Aqui teve, nesse estudo, considerando o ódio, eles começaram pela mulher, né? Mas dali eles foram percebendo que o negócio era muito mais abrangente. Ele alcançava um abraçar muito maior do que só a mulher, né? E eles citaram na pesquisa, tá? Não pensem que não foi citado, não, que foi citado sim. E aí, esse conjunto de comunidades ganhou o apelido de manosfera. Não sei como é que pronuncia, né? Mas traduzindo é a machosfera, que eu já falei no primeiro vídeo, ou manosfera, né? Tem comunidades que falam machosfera e tem comunidade que fala manosfera, né? E ela eles perceberam que essas comunidades, ela teve um número de 2011 para cá, ela cresceu demais, assustadoramente, e também se tornaram mais extremistas e mais hostis com as mulheres, né? Porque a pesquisa aqui, inicialmente, como eu falei, o foco era a questão dessa agressividade, né? Desse discurso de ódio em relação à mulher, né? Então, os pesquisadores analisaram conversas em 7 fóruns e 57 subreddits, eu acho que é isso que fala. São fóruns do site Reddit, eu não sei se é assim que pronuncia. Totalizando, olha bem que interessante, quase 38 milhões de publicações e dezenas de milhares de usuários nos últimos 14 anos. Olha bem como é que o negócio é grande. E aí, quem fez essa pesquisa, quem dirigiu essa pesquisa, foi Manuel Horta Ribeiro. Foi da pesquisa dele que eu estou tirando todo o assunto que eu vou falar aqui, tá? E essa pesquisa, ele fez um mestrado, ele era mestre já em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais. E ele estava fazendo doutorando, por isso que ele fez a pesquisa, na Escola Politécnica Federal de Lausanne, na França. E aí ele foi um dos responsáveis pelo levantamento de todos os dados, né? E essa análise dele é sobre a história e a migração dos movimentos nessas comunidades, tá? Ele não está vendo aqui, ele não se prendeu a outra coisa, não. Ele apenas analisou o nível de toxicidade de cada grupo, usando uma ferramenta do Google chamada Perspective API, tá? Então, através dela, ele detectou que outras comunidades, novas comunidades, foram surgindo em 2017 a 2019, que reproduziam essas ideologias anti-mulher com a visão nihilista do mundo. E ele afirma que essa ferramenta, ela pegava coisas mais
explícitas e deixava passar vocabulários misóginos específicos de algumas comunidades, né? Então, assim, não foi 100% a precisão dessa ferramenta do Google que ele usou, mas ela aproximou a mais de 99%, tá? de assertividade daquilo que ela pegava. Só quando eles usavam palavras que eram completamente, assim, desconhecidas, né, do dicionário, é que aí a ferramenta se perdia um pouquinho, né? Mas aí nada que comprometesse o resultado final da pesquisa dele. E aí ele viu que o termo machosfera, ele foi criado em meados de 2009, olha bem, e ele consistia no conjunto de espaços online frequentados por homens de diferentes faixas, né, etárias, diferentes origens e diferentes classes sociais, mas eram lugares frequentados por homens, né? E aí, nessa pesquisa dele, ele detectou vários grupos, várias comunidades, né? E agora eu vou listar para vocês quais são essas comunidades. Só que eu vou falar só o nome em português, porque, como eu disse, eu não sei falar um nome em inglês, né? Mas se quiserem, de repente, tá aí, boa ideia. Eu vou colocar esses grupos, nomes, no descritivo do vídeo, porque aí quem souber vai saber o que é. O primeiro grupo que ele encontrou foi o MRA. O que é isso, Raquel? Militantes pelos Direitos dos Homens. Esse movimento ele surgiu entre as décadas de 60 e 70, com a proposta da segunda onda do feminismo nos Estados Unidos. Na internet, ele é um grupo mais antigo desse micro-universo e alega que as mulheres são privilegiadas na sociedade e homens devem militar a favor dos direitos do gênero. Ou seja, esse grupo, esse MRA, ele foi criado na década de 60 e de 70 para defender os direitos dos homens, porque eles alegavam que nessa época a mulher era privilegiada, então eles tinham que se defender, tá certo? Mas olha, a gente tem, eu estou trazendo até as datas, os anos, porque é importante que vocês, ao escutarem sobre o grupo, se coloque como que era a história e o que acontecia na época, como que era a sociedade da época, né? E aí envolve a parte econômica, envolve a parte da política, envolve a parte social, né? Envolve tudo, é o conjunto, né? Então, esse MRA, para defender os direitos do homem contra os privilégios da mulher, foi na década de 60 e 70. A seguir veio o pick-up artístico, artistas da sedução. Esse movimento surgiu na segunda metade dos anos 2000, quer dizer, há 21 anos atrás, cujo objetivo era ensinar técnicas de sedução para conquistar mulheres. Então, era um grupo de homens que ensinava como que eles teriam que agir para eles seduzirem as mulheres que eles desejavam. E aí, isso já existia muito antes da internet, mas os PUAs, que são chamados de PUAs, conquistaram espaço através das personalidades controversas e youtubers especializados em ensinar as regras do jogo. Então, existem muitos vídeos, né? E o cara citou, e eu fui olhar, tem mesmo muitos vídeos que ensinam
como que o homem faz para poder seduzir a mulher. E esse movimento foi acusado de ser misógino. E ele enfraqueceu relativamente nos últimos anos. Não tem tanta gente seguindo esses canais. Realmente caiu. Se era muita gente, agora já não é tanta gente mais, né? Ainda tem um número muito significativo, mas não mais pelo que ele falou da pesquisa de quando começou em 2000 para agora, houve uma queda, né? E como ele fez uma pesquisa de 14 anos, olha bem, então você vê que a maioria desse tempo ele estava estudando, então ele não está falando a coisa da boca para fora, né? Outro grupo social é os incels. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas são os involuntários celibatários, ou os celibatários involuntários. Esse movimento, esse para mim é o pior. Eu me assustei ao ler sobre ele. Esse movimento foi gerado em comunidades virtuais, que se popularizou após o massacre de Isla Vista em 2014 e o atentado de Toronto em 2015. Então, 2014, com um massacre em Isla Vista e um atentado em Toronto em 2015. Segundo o artigo, né, onde eu busquei, os incels são o grupo mais hostil e mais reativo às mulheres. Seu discurso varia entre celebração da morte de mulheres por feminicídio e a apologia ao suicídio. Para o incel, as chances de conseguir namorar são determinadas desde o nascimento. No Brasil, ficou conhecido por conta da atividade de grupos virtuais de ódio que atacam especialmente ativistas feministas. Parte da origem dessa comunidade é uma resposta à farsa dos PUAs. E por último, que ele pesquisou foi o MGTOW, né? E ele colocou o MGTOW na mesma posição, no mesmo patamar do MRA, que foi aquele primeiro da década de 60 e de 70, né? Que na realidade, eles acreditavam, tanto o MRA como os MGTOWs, que a sociedade é injusta para os homens. E por isso eles rejeitam a ideia de nutrir relacionamento com mulher. Aí eu desprezo, né? Mas percebe que não há tanto ódio como há em relação aos incels, né? E assim, uma curiosidade que eu lendo, né, desses incels, tem muitos atiradores nesse grupo. É um grupo pesado, de armamento mesmo pesado. Inclusive os vídeos que eu vi de agressividade, teve um que chamou muito a minha atenção, porque o vídeo era um cara enorme, grandalhão. E depois eu vou falar dessas situações, mas só estou dando um exemplo aqui do vídeo que me assustou. O cara era enorme e a mulher, para mim, uma idiota, né? Batendo nele, agredindo ele, provavelmente devia estar insultando também, né? Devia estar fazendo mil coisas, porque as agressividades nunca vêm sozinhas e puras, né? E ela podia fazer o que fosse, que ele nem se mexia, nem nada, os músculos dele não se mexiam, nada, não saía do lugar, era como se ele não estivesse sendo atingido por nada. E lá pelas tantas no vídeo que eu vi, a impressão que eu tive, tá?
Se eu estiver errada, me desculpem, mas foi a impressão que eu tive ao ver o vídeo. Ele abraçou ela. Para mim foi para contê-la, para fazer ela parar com aquela agressividade que ela estava tendo em relação a ele. E nisso que ele abraçou ela, algo aconteceu ali naquele momento que não deu para me perceber se ele empurra ela ou se ela se desvencilha do braço dele. Eu sei que eles se separam e aí ele dá um tapaço nela, tampa ela longe. E aí tira sangue do rosto dela, machucou ela toda, né? Aí nisso veio outra mulher para querer acudir, ajudar ela e tal. Ele também pegando as coisas. Mas assim, percebe que assim, existe sim esses grupos para se defenderem. E eu, inclusive, achei, eu coloquei num comentário, eu fiz questão de colocar num comentário, eu achei um julgado, olha que interessante, um julgado em Brasília. Um homem e a família, né? A ex-namorada, eles terminaram o namoro e a ex-namorada começou a criar confusão e agressões, tanto a ele quanto a família, e ele entrou com uma ação na justiça para poder, com medida preventiva, né, cautelar, para poder impedir dela chegar perto. A mesma coisa que muita mulher faz quando o homem a agride, né? E aí, uma juíza se eu não me engano, é quarta vara, ela deu procedência ao pedido dele, da medida cautelar. E a mulher, a agressora, né? Ela ficou impedida de se aproximar dele 300 metros de distância, de estar no mesmo local que ele, ela não podia, e nem da família dele, olha bem. Então, assim, as coisas hoje em dia, nós temos leis que protegem a mulher, sim, porque ainda, apesar da gente ter um número muito grande de homens, né, que podem estar sofrendo violência, porque quando eu fiz o vídeo que até que puxou esses assuntos todos, foi o da violência psicológica, tem muito homem que sofre a violência, e eu falei isso no vídeo, não é um privilégio da mulher, tem muito homem que é vítima. E aí, mas o grande número ainda de violências é contra a mulher, daí o legislativo criar leis para proteger a mulher, tá certo? Em específico. Mas não é questão de ser um privilégio. E aqui também eu levanto uma bandeira para vocês de repente me falarem. Porque assim, eu acredito, ninguém falou comigo isso. Eu que fico analisando os números, né? Porque eu falei que eu pesquisei. E que eu aprendo muito com vocês quando vocês deixam um comentário de vocês, né? Eu gosto, porque é a oportunidade que eu tenho de conhecer e de aprender coisas que às vezes nem, como esse assunto de hoje, nunca passou na minha cabeça, de existir tantos grupos assim, né? E de tão longe, de tantos anos, né? Já que vem. E aí, eu fico pensando assim, eu acho que, até nos comentários teve homens que falaram comigo que eu estava errada, que é muito grande o número de homens que sofrem violência, né, da mulher pratica violência neles. Mas se você busca dados estatísticos, a gente encontra um número elevadíssimo em relação à mulher. Mas não encontro tanto em relação aos homens.
E eu atribuo isso muitas vezes, talvez, por um sentimento de vergonha, né, do homem de ir denunciar e ele mostrar que ele, né, estava naquela situação, que viveu aquela situação. Até mesmo a aceitação, porque eu acho que todos os problemas psicológicos que uma mulher que está nessa situação passa, agora eu estudando mais profundamente o assunto e vendo, eu acho que o homem também passa por essa mesma pressão, né? Então, assim, fica aí o início de um conjunto de vídeos que eu vou trazer para vocês e a gente vai discutindo os assuntos e vamos aprendendo, vamos adquirindo mais conhecimento. Para quem nunca tinha ouvido falar do MGTOW, agora tem mais grupos para vocês se informarem da existência deles, tá? A única coisa que eu peço, sem comentários de ódio e sem comentários de julgamentos, né? Eu acho que quem somos nós para julgar o que é certo e o que é errado, né? Às vezes o que é errado para mim é certo para você e vice-versa. Então vamos ter respeito por todos, né? Então, para você, uma quinta-feira maravilhosa. Lembrando, à noite temos mais um vídeo. Amanhã começa o meu final de semana, que é sexta! Para você, uma boa quinta, um bom trabalho, né? E quem está buscando emprego, ó, figuinha, é hoje. A entrevista de hoje você passa, tá ok? E para você tá gostando da gente trazer tantos conhecimentos assim, vamos lá, ajuda o canal, se inscreve aí no vermelhinho, clica aqui no sininho, no todas, para você ficar sabendo, ser notificado de quando eu postar vídeos. Curtiu, manda esse vídeo para um colega, para um amigo, para ele poder curtir também. Deixa seu likezinho para mim. O canal agradece, eu principalmente agradeço. E você, querido amigo, que sabe mais do que eu, traga seu comentário, traga o seu conhecimento, compartilhe conosco. O espaço embaixo aí dos comentários é de vocês, certo? E saibam, eu não respondo, mas eu leio todos, tá ok? Para você, uma bela quinta-feira e até a noite. Beijo. Tchau.